Amém, gente? Amém. Vocês estão animados? Amém. Então hoje é noite de ceia e você fique livre porque nós vamos ter uma ministração de uma palavra. O Senhor vai nos trazer uma orientação nessa noite e logo depois dessa ministração nós vamos tomar a ceia do Senhor e vamos avançar com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Eu hoje fiquei muito feliz porque hoje logo cedo, para quem chegou mais tarde um pouquinho não viu, nós tivemos um apagão aqui bem no início. Não fiquei feliz por isso, não. No estacionamento ali, num quadro aqui na frente, e o pastor Palio estava tentando resolver a questão de ligar a lâmpada lá. E tinha 3 ou 4 meninos que eles jogam aqui na frente, na praça, e que são os meninos, né, tranquilos, bonzinhos, graças a Deus, abençoados, e que a gente vem conversando com eles, brincando, a gente aqui durante a semana. Aí hoje, em meio àquele tumulto, a gente corre, liga a lâmpada, desliga, e ele, pastor, e o menino me chamando de pastor uma hora dessa, né? Quando eu olhei, eu vim para a igreja, viu? E eu parei para dar atenção para eles, eu vi como aquilo é importante, entendeu? E eu disse, olha, as coisas acontecendo, né? Essas crianças vindo para a igreja, eles estão aqui já. Eu pedi para o diácono guiar eles para a sala, gente. Está entendendo? São meninos que ficam aqui nessa praça, como eu falei recentemente. Eu falei com um menino aqui de 6 anos de idade, de 4 anos a 6 anos de idade aqui, 2 aqui fumando maconha durante o dia aqui. Então eu vi esses meninos chegarem aqui hoje, um jovenzinho pequenininho de 10, 12 anos, dizendo, pastor, eu vim para a igreja bem arrumadinhos. Olha que maravilha, gente, está acontecendo, sabe? Estamos aqui para transformar a vida de pessoas, é a vontade de Deus. Eu quero que você contabilize isso, amém? Então cada investimento, gente, tem algo real da parte de Deus. Está acontecendo coisas que vai transformar a vida de pessoas e as nossas vidas também, amém? Você poderia abrir a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 1, por gentileza? Segunda Reis, capítulo 1, no verso 1, nós temos uma história aqui do rei Acabe, e eu quero trazer uma mensagem em cima disso hoje à noite para a gente cear. E essa história fala, né, você conhece a história, primeira e segunda Reis, quando fala do rei Acabe, né, que era casado com Jezabel, um casal cheio de problemas, deram muito trabalho, né, quando se desviaram dos estatutos, né, contrariaram, né, aqueles que serviam, né, o povo de Deus. E depois o filho dele assume depois que ele morre, né, o filho dele assume no lugar dele. E aí em 2 Reis, no capítulo 1, no primeiro, diz assim: depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. 2. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes, enviou mensageiro e disse: ide e consultai a Baal Zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Ok? Então, esse Deus de Ecrom, da cidade de Ecrom, era uma divindade dos filisteus que eles adoravam, tinha como Deus dessa cidade. E Zacarias, né, foi quem assumiu no lugar de Acabe, o pai dele. E quando ele caiu de um quarto lá, ele pega os homens dele e ele diz o seguinte: vá lá, né, corra e consulte Baal Zebub, né, a respeito dessa minha enfermidade, se eu vou sarar ou não. O pai dele, o pai de Acasias, ele já tinha tido experiências com um verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta era Elias, já tinha tratado coisas com ele, mas ele sempre, né, eu coloquei inclusive num texto para mim estar falando com vocês aqui, como a atitude dele aqui é um encurtador de caminhos, né, porque o pai dele tentou encurtar vários caminhos,
Essa atitude de Acasias, que conhecia o Deus de Israel, eles tinham conhecimento do Deus de Israel. Essa atitude de Acasias era a mesma atitude, o mesmo comportamento que estava no pai, que estava em Jezabel, de contrariar as coisas de Deus, mesmo conhecendo que existia um Deus, e um Deus real, mesmo sabendo que existia uma verdade. Mas o que acontece? Essas pessoas, como esse rei, como era o caso de Acasias aqui, sabe o que acontece? Eles são encurtadores de caminhos, e eu fico com muito cuidado com as pessoas que trabalham ou vivem desse jeito. Tem muita gente que quer encurtar caminhos, eles querem alcançar benevolência, querem alcançar algumas coisas na vida, mas eles querem encurtar caminhos porque às vezes eles não querem passar, eu não diria que pela burocracia, mas eles não querem passar pelos princípios. E às vezes, encurtador de caminhos, eles querem pular sobre os princípios, porque em princípio estabelece regras, estabelece coisas, orienta, né? Para cumprir princípios, né? Requer esforço, dedicação, cuidado, zelo, responder, renúncia. Amém? Para cumprir princípio, requer de cada um de nós renúncia de algumas coisas. E as pessoas, muitas vezes, elas não querem cumprir os princípios porque tem preços. Às vezes, cumprir princípios leva tempo, leva espera. Tem um tempo de Deus, porque Deus é um Deus extremamente organizado. Ministramos quinta-feira aqui sobre sua excelência. Ele é íntegro, ele é fiel em todas as coisas. Deus não é um Deus de qualquer jeito, porque quando é de qualquer jeito, chama-se encurtar caminhos. De qualquer jeito, é a forma fácil. A forma fácil sempre é uma forma que encurta caminhos. E nem sempre, né, o fato de querermos encurtar caminho é a melhor forma. Pode ser que nós rompamos, ou estrangulamos, ou passamos por cima de princípios da vontade de Deus. Ele conhecia, né, tanto o pai dele como Acasias, ele conhecia que existia um Deus. O pai dele já teve experiência com Elias, teve experiências com o profeta Elias. Mas em alguns momentos ele não quis nem consultar o profeta Elias. A Bíblia diz que ele consultava falsos profetas, porque ele queria pessoas, né, profetas que chegassem e dissessem assim: o que é que exatamente você quer? Não, porque eu estou querendo ir contra os reis, vencer uma cidade, eu estou querendo isso, estou querendo aquilo para a minha vida, para o meu ministério, para os meus negócios, eu estou querendo isso, eu queria que você me desse uma palavra que, tipo assim, que me favorecesse a esse respeito. Então ele já ditava, né, as necessidades dele. E quem se move mais ou menos por essas orientações, às vezes quer o que for só a informação boa, o preço fácil. Ou seja, muitas vezes as pessoas querem um caminho encurtado. Vocês estão me compreendendo ou não nisso? Querem um caminho mais fácil. Então aqueles profetas, já sabendo, aí diziam: ó, rei, vai, sobe, Deus é contigo, vai lá, se é isso que tu queres, tal, sabe? Melhorando a vida, facilitando bajuladores ou falsos profetas, enganadores, sem ter uma resposta do Deus real. E quando o homem de Deus ia e falava como um homem de Deus, esse pai dele, ou nessa atitude dele também, era: nada, mas isso é muito complicado, né? É muitas regras, muito comportamento, muita coisa, e pode ser que Deus contrarie aquilo que eu estou querendo. Às vezes é assim que as pessoas estão. Quando elas colocam um foco na cabeça dela: eu quero abrir um negócio, eu quero casar, a minha decisão é isso, é aquilo outro, está dentro da igreja, mas eu vou te falar, não quer dar mais ouvido à vontade de Deus, só quer que um profeta venha, que alguém venha e confirme na vida dela: vai que vai dar certo. Como se as coisas fossem assim. E para nós que nascemos de novo, nós temos o Espírito dentro de nós, o Espírito de Deus, porque nós temos o Espírito recriado, e Ele tem o papel de nos comunicar. Ou quando nós não conseguimos escutar, irmãos, Deus vai levantar pessoas e vai nos ajudar, ou vai através de um sonho, mas Deus vai sempre livrar os seus filhos de cair em problemas. Mas quando nós não queremos considerar, nós queremos encurtar os caminhos. Encurtar os caminhos, muitas vezes, é ouvir o que é mais fácil, o que é mais aceitável aos nossos desejos naturais ou aos nossos ouvidos, aquilo que vai responder até a nossa concupiscência, os desejos da carne. Fica mais fácil que alguém venha aqui e nos agrade, porque, né, quando alguém estava lá diante de Jesus, ele disse: rapaz, esse discurso é muito duro, né? Quem pode suportar isso? Vamos embora. E foi-se embora um bocado, encurtadores de caminhos, né? Esse discurso é muito difícil, esse discurso é duro.
Às vezes algumas ministrações, algumas instruções que os ministros trazem, gente, é exatamente para nos colocar num trilho. Tem situação que para colocar num trilho, às vezes é muito pesado, requer força, novamente, para colocar num trilho. Porque se fosse fácil, né, simplesmente a vida corria muito leve. Mas não é bem assim. Às vezes a gente, para botar num trilho novamente, requer esforço. Mas ninguém quer. Muita gente não quer. Muita gente quer fazer um caminho mais encurtado. E aí mora o perigo. E a gente não pode atuar desse jeito. Então, como é o nome do homem aqui, pelo amor de Deus? Acasias, né? O filho de Acabe, ele tinha esse comportamento. Ele disse: rapaz, vá e encontre Baal-zebub, essa divindade. Ele achou que era mais fácil, em vez de buscar uma resposta em Deus, apesar de saber que existia um Deus de Israel, e esse Deus falava, né, a respeito da criação através de profetas que davam resposta de fato para a sociedade, mas eles queriam um encurtador de caminhos. E é interessante que no verso 3, diz assim: mas o anjo do Senhor disse a Elias, fala com o profeta, o tesbita: dispõe-te e sobe para te encontrar com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhe: porventura não há Deus em Israel para ires consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Olha a intervenção de Deus. Aí Deus diz, os anjos vêm e falam para Elias: Elias, vai lá, aconteceu exatamente isso, né? Por acaso não tem Deus, né, para ele consultar, né, essa divindade aí? E aí no 4 diz assim: por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta, você sabe que ele estava enfermo, né? Sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei, e estes lhe perguntou: que há? Por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem nos subiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: assim diz o Senhor: porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele perguntou: qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? E eles lhe responderam: era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: Elias, o tesbita. Já sabia, né, que Elias era um profeta de Deus, que era um homem de Deus. O pai dele já tinha fugido de Elias. E ele disse: não, só pode ser Elias, o tesbita. Mas o que ele fez aqui? Ele chegou e enviou, né, mensageiros. Você conhece essa história? Ele envia mensageiros novamente, agora para chamar o profeta. Ele agora quer ouvir o profeta. Teve um certo temor aqui nessa história, né? Porque o que está diante dele é juízo. Juízo por quê? Por não buscar responder à vontade de Deus. Às vezes, irmãos, eu fico pensando, isso é um dos cuidados que eu tenho. Ultimamente, eu tenho tido muito cuidado com a minha vida, com a minha família, com a igreja. Tenho orado por sua vida. Talvez eu não vá conseguir nomear cada um de vocês, mas Deus o sabe, como a gente, com os pastores aqui, nos nossos momentos de orações aqui pelas manhãs, nós temos colocado a nossa congregação, as famílias dessa igreja diante de Deus, dizendo: Senhor, livre eles, não deixe que eles caiam em tentações, na condição de homens maus, de homens perversos. Eu tenho tido cuidado para as pessoas, né, entenderem esse tempo, entenderem essa parte aqui, para que pessoas, na hora do aperto, na hora das situações, essas pessoas não queiram encurtar caminhos, encurtadores de caminhos. Muitas vezes, irmãos, pessoas caem, por exemplo, o quadro aqui é um quadro de enfermidade. Mas tem várias outras situações, né? Um problema familiar em vários contextos, ou na sua própria vida, nos negócios, enfim, particularidade de cada um que tem. E muitas vezes, irmãos, a resposta você já tem. O conhecimento da verdade você já tem. A resposta da parte de Deus você já tem. Inclusive respostas que foram dadas por uma leitura, por um tempo de ministração da palavra, pela exposição, por um tempo que o Espírito de Deus comunicou coisas dentro de você. Que esse é o papel do Espírito de Deus, comunicar coisas para nós, ajudador, que a Bíblia diz. E por um tempo, essas informações elas estão disponíveis aqui nessa igreja, nesse tempo nosso aqui. E a gente, às vezes, irmãos, estamos procurando caminhos diferentes, encurtando esses caminhos, encurtadores de caminhos.
às vezes desesperado. Um desespero pode levar a gente a tomar decisões precipitadas, ou seja, tomar decisões naquilo que os nossos olhos veem. E a vida de fé não funciona desse jeito. Na hora da perturbação, na hora das pressões, na hora da dor, na hora do sofrimento, quando se levantar o dia mal diante de nós, eu vou te falar, nós continuamos com o nosso Pai do nosso lado. Ele não nos abandona. Ele disse: jamais eu vou deixar cada um de vocês. Mas às vezes a gente foge dessa presença, ou seja, quando é que a gente fica fora dessa vontade de Deus? Quando a gente já não consegue mais, por causa das pressões, por causa dos desequilíbrios que vem acontecendo nas nossas vidas, a gente começa agora a dar uma atenção a um outro tipo de voz. O tipo de voz é uma perturbação, é um medo, é uma insegurança, corre para pedir conselho de pessoas que não deveria pedir. Esses seriam os profetas, que são os falsos profetas, quando muitas vezes o conselho já está dentro de nós. Na verdade, o conselho já está dentro de nós, está numa literatura, está naquilo que nós fomos instruídos na igreja, mas a gente se perturba muitas vezes, a preocupação, o medo, a insegurança, ou mesmo o ato irresponsável de não considerar Deus. Isso já é buscar um outro tipo de voz, um outro tipo de Deus, que não é Deus. Porque quando estamos desesperados buscando saídas, irmão, na hora das pressões, a gente quer encurtar o caminho. E eu vou te falar, uma tentativa de caminho encurtado é muito perigosa. Hoje eu estava com a minha menina Jennifer, vendo um programa de televisão de família aí à tarde, que não sei se você já viu, aquele Celso Portiolli. Aí tem uma brincadeira lá que eles têm que passar um ferrozinho assim, ó, sem tocar no ferro, porque se toca tem que voltar tudo novamente. E eu fiquei vendo, né, as pessoas quando elas não têm paciência. Então elas erraram várias vezes, e o tempo que tomou até voltar, eu digo, se ele tivesse feito com mais paciência, mais equilibrado, com cuidado, né, pegando, né, se concentrando naquilo, o tempo que ele gastou seria, vamos dizer, 50% daquele tempo, chegaria num destino, mas porque ficava afobado, preocupado, buscava saída, no próprio entendimento natural das coisas, ia lá e se perturbava e batia. E eu peguei aquilo e disse: rapaz, essa fobia na vida das pessoas, quando elas se perturbam por algumas coisas, elas deixam de fazer a coisa certa, ou seja, são encurtadores de caminho. Vamos, não, deve ser dessa forma. Muitas pessoas querendo encurtar caminhos, buscando outras saídas. Graças a Deus pelos médicos que a gente tem, graças a Deus pela medicina, por tudo, mas tem pessoas agora que elas assim, o foco dela, se não for a medicina, graças a Deus por elas, irmãos. Como eu precisei desses homens, dessas mulheres de Deus recentemente, mas você não pode tirar o foco da palavra, né? Até para você chegar neles, naqueles que vão te ajudar, como você vai ouvir, é o Espírito que vai te guiar eles. E enquanto você está lá, pode o Espírito de Deus guiar essas pessoas, anjos ministradores criar essas pessoas, acrescentar uma sabedoria no médico a seu respeito. Olha como a gente tem que considerar, seja no advogado, acrescentar uma sabedoria nova. Coisas que a gente não pode encontrar no natural, a gente vai encontrar em Deus. E às vezes a gente quer encurtar caminhos, e Deus, né, começa a falar para esse homem assim, né, a respeito dessa atitude dele, né, diz: você vai morrer, porque você buscou alguém, mesmo sabendo que Israel, que nesse lugar tem um Deus todo-poderoso, mas você tem buscado outros caminhos, outras saídas. Irmãos, precisamos estarmos atentos a respeito daquilo que Ele tem para as nossas vidas, né? Eu costumo dizer que aqui está quem é maior que o tempo, aquele que pode todas as coisas. Se Ele é por nós, a Bíblia diz: quem pode? Quem, irmãos? Quem pode ser contra nós? Ele vai nos favorecer em qualquer lugar, em todas as situações, de qualquer forma. Ele é o nosso Deus, o nosso guia, o nosso ajudador. Ele diz que Ele é o nosso escudo, o nosso grandíssimo galardão. É o nosso Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, para todo sempre. Precisamos adorar o nosso Deus, mas precisamos ter cuidado para não sermos encurtadores. Queremos encurtar caminho para algumas coisas, nos precipitarmos com algumas coisas. Há tempo para tudo, a palavra de Deus diz nessa terra, né? E depois ele diz assim no 4, né? Pois assim, diz o Senhor, no 4 que eu estava, não?
No 8, né? E ele disse, no 9, diz assim: então lhe enviou o rei um capitão de 50 com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois esse estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe, pois, o capitão: homem de Deus, o rei diz, desce. Então chegou lá um capitão, cheio de autoridade, diz o rei, o cara, disse para você descer. Já tinha uma ordem chegando. Ou seja, o cara soube, que Deus tinha mandado uma mensagem através de um profeta poderoso. Aí ele pegou certamente um chefe daquele, um cruel daquele, junta aí 50 homens, chefe de 50 homens, vá lá, diga ao rei, diga a ele, o tesbita, que eu quero que ele venha aqui. Que conversa é essa? Tipo assim, ou seja, o cara, o rei, a glória, afinal de contas, eu sou o rei, vá lá e diga que ele vem aqui. E diz assim que Elias, porém, respondeu ao capitão: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu, a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar outro capitão de 50. O rei não acreditou naquilo, eu acho, disse: não, alguma coisa aconteceu aí. Com os seus 50, este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, olha, agora já não era mais só desça e desça depressa. Desça e desça depressa. O rei quer falar com você. O cabra já tinha um diagnóstico de morte. Esse cabra era para ter ido, era para ele ter ido. Se me bota aqui, quando ele fala, pelo amor, eu vou falar com esse homem. Ele já tinha dado umas profecias para meu pai não cumpriu, meu pai morreu. Esse é um homem de Deus. Se arrependeu, mandei ir atrás de um demônio para saber se eu vivia ou não. Poderia ter dito: não, eu quero ir lá, quem vai sou eu, vamos lá. E chegar e se prostrar diante do profeta: irmão, me ajude, o que está acontecendo? Mas disse: não, mandou outro homem. Arrogância, prepotência, desrespeito com o Criador. Quem criou foi Ele, não fomos nós, irmãos. Entende isso? O respeito pelas coisas sagradas. Não somos encurtadores de caminhos, irmãos. Não podemos ser encurtadores de caminhos. Nós precisamos depender dele. Pode ser que a minha trajetória seja mais longa do que a sua, mas eu preciso trilhar o caminho. O caminho certo vai te dar um lugar de vitória lá na frente. Se a gente faz a rota certa, a gente vai alcançar a benevolência da parte de Deus, cumprir e honrar. E ele diz assim: tornou o rei enviar outros 50 com seus 50, e ele falou: desce, assim diz o Senhor, desce depressa. Respondeu Elias e disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. Então fogo do céu desceu, fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. O que aconteceu? Esse que veio agora, eu acho que era mais arrogante do que o outro, Talvez quisesse até ficar no lugar do outro, quisesse mostrar serviço para o rei, no mesmo posicionamento. Aí o que é que acontece aqui, tornou o rei a enviar a terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e lhe disse: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 servos. Olha como a conversa mudou aqui. Porque ele estava, sabe aonde, irmãos? Estava diante de um homem de Deus. Esse não só chegou com aquela informação natural que uma pessoa que serve a Deus é um homem de Deus. Não era uma alcunha, não era apenas um nome. Homem de Deus, o rei quer que você desça. Homem de Deus, desce depressa que o rei quer falar com você. O rei nem veio. Não, esse agora chegou com aquele entendimento. Esse é um homem de Deus, e é um homem de Deus a gente presta respeito. Você é um homem de Deus. E eu falo, não temos um homem, humanidade, homem e mulher aqui. Nós somos homens de Deus. E eu vou te falar, o mundo, o pecado, as pressões lá fora, elas têm que se prostrar diante de homens de Deus. Diante de homens de Deus íntegros, que respondam pela palavra, que vivam uma vida de justiça. Sabe que ninguém pode te desrespeitar, ninguém pode passar por cima de você, porque você é um homem de Deus. Você é uma mulher, você é um homem de Deus.
E com esse entendimento de integridade, o mundo vai entender, é um homem de Deus. E quando eles quiserem pedir socorro, pedir ajuda, sabe que vai encontrar exatamente no homem de Deus. Um homem de Deus precisa ser respeitado, porque no homem de Deus repousa a unção de Deus, a glória de Deus. Quem pode tocar no ungido de Deus? É isso que a Bíblia diz. E você tem que se entender que você é um homem e uma mulher de Deus. Quem pode tocar no ungido de Deus? A palavra de Deus diz isso a seu respeito ou não? Ou você pensa que você só é uma pessoa vulnerável nessa terra, que qualquer um pode fazer qualquer coisa com você? Não, gente. A gente temos falado a respeito disso aqui. Quando você se posiciona como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, a impiedade tem que lhe respeitar, a impiedade tem que te honrar, as pessoas têm que reconhecer a unção de Deus na tua vida, que você tem uma palavra da parte de Deus para a vida daquela pessoa, que você é um socorro para a vida dela, e como socorro as pessoas vão respeitar a gente. Agora eu vou te falar, é possível que não respeite? É, mas tem um preço para quem toca no ungido de Deus. Não mudou, gente. Tem um preço para quem desrespeita, para quem toca no ungido de Deus. E eu não vou nem falar a respeito de nós, porque nós, os que já nascemos de novo, segundo a palavra e por meio de Jesus Cristo, nós precisamos ter esse entendimento tão claro, que a gente não pode tocar no ungido de Deus. Precisa subir temor no nosso meio, do que significa um homem de Deus. A unção está sobre um homem e uma mulher de Deus. É por isso que se a gente for tocar de alguma forma, irmãos, precisamos tocar com bênção, mas amaldiçoando não. Precisamos pensar antes de falar, antes de agir, antes de responder, porque pode ser que estejamos trazendo juízo sobre nossa vida. Não se toca no ungido de Deus. Você está pensando que eu estou falando do pastor, é? Não, esqueça, eu sou tão humano, tão filho de Deus, tão homem de Deus como você. Eu só estou na responsabilidade maior aqui de transmitir essa mensagem para você. Eu não posso tocar a sua vida, eu, pastor Norberto Cunha, porque pode vir juízo sobre a minha vida, porque você é um homem e uma mulher de Deus. E não se trata um homem de Deus de todo jeito. Não se trata um homem e uma mulher de Deus de todo jeito, gente. Porque pode vir juízo. Vocês estão compreendendo essa mensagem ou está difícil de entender? Graças a Deus, porque nós queremos chegar no nível, irmãos, dessa igreja andar em novidade de vida. Que Deus tenha prazer numa igreja gloriosa, uma igreja que responda à vontade de Deus, uma igreja que anda unida, uma igreja que responde à sua vontade. Está acontecendo. Está acontecendo exatamente assim. A igreja respondendo à sua vontade. Glória a Deus. Aleluia. Então esse homem chega diante dele e reconhece um homem de Deus e começa agora a dar um tratamento a ele de homem de Deus. Estava respondendo agora como homem de Deus. Homem de Deus, seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Aí no 14, pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50, porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. Olha, gente, quando a gente se apresenta diante de Deus com humildade, com respeito, com honra, quando a gente escuta a mensagem, a vontade de Deus, quando a gente quer se submeter e não encurtar caminhos, quando a gente honra os princípios, responde. Olha, um anjo se levanta para falar ao seu favor. Certamente esse anjo apareceu apenas para Elias, eles nem ouviram, mas o anjo disse, pode se levantar, né? Se levante e siga esses homens, porque Deus encontrou ali agora coração quebrantado, coração de humildade, reconhecimento, respeito, honra. Pensa sobre isso. Isso não é importante? Não é poderoso? Amém? Agora Deus entra no negócio através de um anjo e diz assim no 16. A Elias, desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei, e disse a este, assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiro a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas sem falta, ei, você vai morrer.
Ele estava dizendo isso para ele: você vai morrer. Assim, pois, morreu segundo a palavra do Senhor, segundo aquilo que Deus tinha dito, que Elias falarem. Aí, eu quero só, voltando para você aqui, né? Para nesse texto aí. Desse grupo, apenas o grupo que se apresentou com coração de humildade diante de Deus escapou, foi preservado. Mas todos os arrogantes já não estavam lá. Então, não é a posição do rei. Mas eu sou uma pessoa importante. Você tem que entender a minha posição, o status. Ei, não é status. Aquele que, né? Aquele que quiser, né, servir, que sirva com humildade. Alguém quer se apresentar em primeiro lugar? Seja o último. Deixa Deus te colocar no lugar de origem que Ele quer colocar, da forma que Ele quer colocar. As nossas posições, irmãos, não nos dá esse direito de não respeitarmos os homens de Deus, as mulheres de Deus. Dentro de uma igreja dessa aqui, os pastores, eles trabalham com esse entendimento. Eu venho de um ministério que o tratamento é esse. Essa semana eu vi o apóstolo Guto, coloquei um vídeo que eu recebi, coloquei no grupo da liderança da nossa igreja. A gente está tendo uma conferência lá em São Paulo, e você sabe, o Ministério Verbo da Vida é um ministério que se espalhou pelo Brasil, pelo mundo. É um ministério que está se tornando forte e grande, organizado, conceituado, uma palavra respeitada. Graças a Deus, Deus tem nos ajudado a compreender, sermos organizados. Você percebe como que a gente é cuidadoso. O apóstolo Guto hoje, talvez pudesse desfrutar de uma posição mais privilegiada, no sentido assim, de estar mais reservado para cuidar mais das coisas, para estudar, para fazer as viagens, as conferências dele. Não, mas o apóstolo Guto é o presidente do Ministério Verbo da Vida. Qualquer um de vocês que quiser falar com o apóstolo Guto, você vai lá no ministério, quinta-feira de manhã tem a oração lá, ninguém vai impedir de você entrar lá. No final, né, da oração, quando terminar, apóstolo Guto, quero falar com o senhor, e ele vai te falar com você, conversar com você normalmente. E deixa eu te dizer, não tem nenhuma glória nisso não, porque ele vai fazer nisso, porque é a obrigação dele enquanto cristão. Agora, ele não é um encurtador de caminho, ele apenas respeita os princípios. Isso é um princípio, uma atitude de responder como um cristão. Mas às vezes as pessoas só têm uma pequena posição, uma melhorinha na sociedade, alguma coisa, já tem um biquinho. Ótimo, tem até um biquinho. Mas essa semana eu recebi um vídeo do apóstolo Guto, ele descarregando os caminhões da conferência. Irmãos, ele não precisava. Mas ele estava lá, simples. E eu vou te falar, não faz para aparecer. Afinal de contas, a gente passa a semana aqui, nós os pastores, e você vai me encontrar, entendeu? Uma hora soldando, uma hora fazendo uma soldando não, quem solda é padre, né? Cortando um ferro com algumas coisas aqui, limpando, puxando alguma coisa, subindo. E eu não faço isso para aparecer, nem porque você não está aqui mesmo para ver, para dizer, o pastor, tirando onda de bonzinho, não. Porque é o seguinte, qual o problema? Mas o pastor, o pastor que prega todo arrumadinho, com a gravatinha azul, né? E estava limpando um mato lá atrás, né? Eu ia até levar uma pessoa para apresentar o pastor, fiquei até com vergonha. Então não tem problema não, fico com vergonha, mas eu não estou com vergonha disso não. Qual o problema, gente? O ministério nosso tem esse conceito e trabalha com esse coração de humildade. E nós não queremos ninguém aqui de biquinho não. Porque Deus não vai concordar, né? Chamando o homem de Deus, né, mas com comportamento diferenciado, orgulhoso, soberbo, posição. Irmãos, nós somos iguais aqui nessa igreja. Talvez você vá me ver, né, numa posição mais firme, brabo não, sou mansinho, numa posição mais firme, em alguma atitude. Às vezes você, como pai de família, você tem que se posicionar dentro da sua casa. Não é verdade? Não é assim não, o cachorrinho não vem levantar a pé em mim não. Tu está entendendo? A gente tem que se posicionar dentro das nossas atividades, na nossa casa, você na sua empresa, você que é empregador, você não pode chegar lá, eu sou tão bonzinho, eu sou tão humilde, que vocês fazem o que vocês quiserem aqui. Não, posicionamento. É isso que Deus é como Ele faz. Mas o coração de liberalidade e humildade. Então, você percebe que era como eles chegavam, como eles se apresentavam. Não tinha o respeito, era só
né, a origem do nome. Diz que é um homem de Deus, é conhecido como um homem de Deus, e a gente vai lá, entendeu? Eu já fui confrontado por pessoas, irmãos. Eu estou dando conselhos aqui, para a gente saber como a gente respeita as coisas que diz respeito à eternidade. Não é de todo jeito, não. Eu já fui confrontado por pessoas botando dedo na minha cara, como pastor. Já vi muitos fazerem isso. Eu já tive que segurar um homem porque ele foi lá na igreja que ele queria encontrar o pastor João Roberto. Ele queria bater em pastor João Roberto. Louco. Eu fui para frente, bate em mim. Entendeu? O pastor João era mais magrinho que eu, digo, bate em mim, aguento mais rojão. Desrespeito. Mesmo que fôssemos errantes, mesmo que você erre, eu tenho que te respeitar, eu tenho que te amar, continuo te amando, coração de humildade. O apóstolo Paulo, diante de um sacerdote, quem conhece essa história? Chegou e chamou um sacerdote, que para ele já não fazia mais tanta diferença, que ele estava entrando agora, né, numa outra condição de vida, novo nascimento. O ato sacerdotal naquele formato já era velha aliança, não servia mais nada para ele, mas era uma autoridade, como um padre, como um bispo. Porque é o padre, respeita o padre. Ele pode ser um homem de Deus e você não sabe. Entende isso? Então o apóstolo Paulo chegou lá e chamou o cara de sepulcro caiado. Descorajoso torar, eu não tenho essa coragem não. Indignado. Aí alguém chegou e disse, mas rapaz, como é que você chama o sumo sacerdote de sepulcro caiado? Ele ficou desesperado. Ele disse, eu não sabia. Eu não sabia que ele era uma autoridade. Para aquele momento ali, eu não sabia que ele era uma autoridade. O pastor Vantos falou a semana passada, uns 15 dias atrás aqui, ministrando, o que a democracia trouxe para a gente. E a gente encontra pessoas agora, né, na televisão, na internet, tudo quanto é presidente ladrão, cachorro, você é um canalha. Gente, o que é isso? E o pior, a gente encontra isso no meio dos cristãos, essas atitudes. Meu Deus! Então, quando se trata de autoridade, honra, respeito. Você viu quem escapou dessa turma todinha aqui? Aquele que disse, esse é um homem de Deus. Um coração humilde, porque ele estava dizendo, o que eu estou respondendo a ele, eu estou respondendo para Deus. Você é um representante de Deus aqui na terra. Como que eu vou tocar? Se eu toco um representante de Deus, eu toco em Deus. A gente canta uma música, já falei sobre isso algumas vezes, diz assim, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Não tem uma música que diz o meu alvo é Cristo? Baseado naquele texto também do apóstolo, meu alvo é Cristo. Então eu costumo dizer, se seu alvo é Cristo, a Bíblia diz que ele é amor. Então seu alvo é o amor. Não é verdade? Então se seu alvo é o amor, vou trazer para mim, se meu alvo é Cristo, então meu alvo é o amor. Se meu alvo é o amor, meu alvo é você. É exatamente você. Porque como eu vou atingir a Cristo se não te atingir? Quando eu digo atingir, é alcançar. Vocês estão entendendo isso aqui? Glória a Deus. Abra comigo em Tiago 4. Você chegou lá em Tiago, verso 4, diz assim, no 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus, essa palavra, né, do grego, né, essa palavra infiéis no grego, ela quer dizer adúltero, né? Alguém que é infiel a Deus, é descrente, né? Então ela quer dizer adúltero, na verdade, é moícho do grego. E ele diz assim, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aqueles, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes vós que em vão afirma a Escritura, com ciúme, que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Então deixa eu te falar.
O Espírito de Deus que habita dentro de você, ele tem ciúme de você. Ele tem zelo por você, ciúme, cuidado. Não é aquele ciúme doentio, viu, gente? Não compara com aquele ciúme doente do inferno carnal, não. Não é aquele ciúme, não, né? Tem um texto que diz assim: porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Está lá em Deuteronômio, né? Ele diz que ele é zeloso. Essa palavra traduzido do hebraico, ela quer dizer gana, que quer dizer ciumento. Zelo, cuidadoso, aquele que protege, que tem ciúme, como a mãe que protege um filho. Esse zelo, esse cuidado. Então o Espírito de Deus dentro de nós, né, ele tem ciúme de você, ele cuida de você, ele te vê tão precioso, que esse zelo, esse cuidado vai fazer com que pessoas venham a tocar você de todo jeito. Então, como eu estava dizendo para você, me lembro que uma vez eu estava dirigindo um culto, e o pastor Band ia ministrar. E quando eu disse, ó, gente, a gente vai ouvir mais um período de louvor, e em seguida o pastor Band Urate vai ministrar a palavra. E o ministro do louvor subiu. Você não sabe, já passaram mais de 500, você não sabe me dizer, aqui você não tem como avaliar. Subiu, pegou o microfone para começar o louvor e disse: irmãos, eu quero dizer que o nome dele não é Band Urate, é Band Urai, tá bom? Essa pronúncia aqui. Entende isso, gente? Envergonhando. Não era porque era mim. Se fosse pastor João Roberto, tinha doído mais em mim ainda. Que era o pastor da gente, tinha doído mais em mim ainda. E aconteceu comigo algumas vezes, em atitudes, certamente com você alguma vez. Menos de um ano depois, aquela pessoa foi destituída com escândalo. Não era porque eu desejava, não era porque eu queria. Pelo contrário, sempre que pessoas, né, tocar a sua vida, intercede pela vida dela, ora pela vida dela. Não deseje, irmãos, não deseje que o mal venha sobre aquela pessoa. Deseje que haja livramento. Deus, ele quer acudir pessoas ainda, dependendo da minha e da sua misericórdia. Acabe mesmo, o rei, o pai de Acasias, para você ter ideia, quando Deus sentenciou ele, que o profeta foi lá, deu a sentença, ele se desesperou. Ele se desesperou, foi pedir socorro, e Deus falou com o profeta: rapaz, é melhor a gente dar outra oportunidade a ele. Não está vendo não, profeta? O profeta já estava querendo mais a sentença cumprida. Mas ele disse: vamos dar outra oportunidade a ele. Ó, Deus é cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Deus é um Deus maravilhoso. Mas eu vou te falar, ninguém toca no homem de Deus. As conversas profanas, as conversas de pé de ouvido, as conversas de qualquer jeito, facilitadores. Cuidado com facilitar caminho, com encurtar caminhos. Cuidado para não encurtar um caminho sem saber o destino real do caminho. Procura saber como é direitinho, porque pode trazer maldição para as nossas vidas, morte, dano. O Espírito de Deus tem ciúme de nós. E como zeloso, eu vou te falar, ai de quem nos tocar. Mas também traz uma responsabilidade para nós. Não podemos tocar a vida de ninguém. Você está aqui nessa noite? Glória a Deus. E ele diz assim: o Espírito Santo é com ciúme por nós, que anseia o Espírito de Deus. Ele diz assim no 6: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça a quem? Aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E eu gosto disso. Nós vamos entrar no período da ceia agora. Eu gosto quando a palavra de Deus diz assim, que Deus resiste aos soberbos. Não se pode chegar na presença de Deus de todo jeito, gente. E na presença de Deus, muitas vezes, quando a gente está chegando mais numa presença dele e tem uma resposta de Deus, é exatamente quando eu me ponho diante de você. Eu sei que você não é Deus, mas você é um representante dele aqui na terra, a Bíblia diz. É um representante, está colocado como um representante. Não é isso? Um embaixador, representante dos céus, embaixador celestial. Diante de uma pessoa dessa, eu não chego dando ordem, não. Não se dá ordem a Deus. Eu já vi pessoas dando testemunho dizendo assim: eu disse a Deus, Deus, você vai ter que resolver isso agora para mim. Ei, Deus vai ter que resolver? É do jeito dele. Eu não tenho essa coragem.
E eu disse a Deus: Deus, apenas porque você está numa posição de ser, como quem diz assim, eu conheço os meus direitos que Jesus me deu, e as coisas não estão acontecendo, e já vi dizendo, gente falando assim, eu acho que você já ouviu esse testemunho, te vira, agora é com você vai ter que resolver isso para mim, vai ter que resolver. Eu conheço uma turma lá em Samaria que foi com uma sondinha para o profeta Elias desse jeito, desce, o outro desce depressa. Espera aí, gente, tem uma chuvinha para você aqui de fogo aqui, desce depressa. Elias quer dizer: rapaz, respeita a unção, respeita a unção na vida do seu irmão, não fale mal do seu irmão, cuidado. Às vezes o fogo vem de outra forma, o juízo às vezes vem de outra forma. Entende isso, gente? Eu estou trazendo, estou te valorizando, não estou te colocando medo, estou dizendo quem você é. Ninguém pode te tocar assim, não. As pessoas estão diante de um homem de Deus, e eu vou te falar, de repente você pode dizer assim: pastor, fez comigo, vai ter que pagar. Não, misericórdia, irmãos, vamos orar por essas pessoas. Mas eu vou te falar, dificilmente, dependendo do mal que as pessoas fez, porque a lei da semeadura, tudo que se planta colhe. Eu já fui, já dei esse testemunho. Uma pessoa me fez um mal muito grande uma vez, e eu implorei para ela: rapaz, não tem isso não, um cristão, isso é um outro testemunho. E da forma com que ela me tratou naquele tempo, eu fiquei com tanto cuidado na vida dela, irmãos, tanto cuidado, que eu disse: meu Deus, Senhor, não pode não, essa pessoa não é normal não, como ela agiu, não é normal não. Eu fiquei com muito cuidado na vida daquela pessoa, e eu orei a Deus: Senhor, não deixe que um mal venha contra essa pessoa. E eu vou te falar, eu fiquei realmente com muito cuidado por essa atitude, mas eu vou te falar, levou pouco tempo. Essa pessoa tinha um investimento num negócio, e ela teve um prejuízo terrível, ela perdeu tudo que ela tinha, em menos de 2 meses depois que aconteceu isso comigo. Irmão, você sabe que ninguém sabe dessa história, ninguém sabe quem é essa pessoa, só eu e ele, nossa situação. Mas eu vou te falar, você sabe que ficou claro para mim que aquilo foi um juízo. Eu fiquei arrasado por ela, mas por causa da colheita, irmão. Tem coisas que Deus já comunicou para nós, 1 vez, 2 vezes, e a gente está encurtando os caminhos. Fazer de novo, repetir de novo, agir de novo depois que Deus já comunicou. Ei, tem Deus em Campina Grande, tem Deus nessa cidade, tem Jesus nessa igreja, tem ajuda, tem socorro. Não encurta caminho, não repete de novo aquilo que Deus já falou para você não repetir, não fazer novamente. E Deus não se zomba, porque quando a cegueira chega, irmãos, e essa prepotência, essa arrogância, e vai, fala, expõe pessoas. Aconteceu isso, quando um filho expôs o pai. Ele não pode fazer isso. Respeita o homem de Deus. Pai e mãe, honra. Quer ter vida longa nessa terra? Honra, respeita, não toca. E teve uma geração toda amaldiçoada. Pastor, mas a gente estamos na dispensação da graça. Ei, quem disse que não tem juízo na dispensação da graça? Não é verdade? Então, gente, que bom que nós estamos sendo instruídos nesse lugar, para não cometermos os mesmos erros. Queremos sermos encurtadores de caminhos, arrogante, prepotente. Jesus se apresentou e disse: aprendam de mim, eu sou manso e humilde. Vocês podem aprenderem comigo? Mas você encontrou um Jesus sério? Encontrou não? Talvez você diga: não, mas Jesus entrou dentro daquele lugar e saiu quebrando as coisas. Ei, pessoas quebraram princípios dentro da casa. Jesus queria respeito. Ninguém nunca vai me encontrar aqui desrespeitando pessoas nessa igreja. Vai me encontrar falando mais firme. E quando eu estiver falando mais firme, é porque eu quero me posicionar. Você deve ser assim também. Na sua casa você deve ser assim, nos seus negócios você deve ser assim. Entende isso? Mas desrespeitando, tocando a unção, precisamos ter muito cuidado sobre essas coisas. Eu não quero ser um encurtador de caminho. Arrogância, biquinho, posição. Então o apóstolo Guto, na posição que ele está, cadê Guto? Não, ninguém vê Guto há uma semana. Só é dentro do gabinete, entra no carro todo fechado, vai para casa. Por menos tem muita gente fazendo isso, irmãos.
Mas esse não é o caminho. Simplicidade, ela é tudo. Não é vergonhoso, não. Eu não tenho vergonha dessas coisas. Isso é evangelho. E o apóstolo Paulo disse: porque eu não me envergonho do evangelho? Porque ele é o poder de Deus para a minha vida. Amém? Compreenda essas coisas, viva por isso. Agora, quando a Bíblia diz assim, ó, Deus resiste ao soberbo. Vou estar encerrando com isso. As minhas orações é: Senhor, não me deixe cair na soberba. Espírito de soberba, eu não tenho nada com você, eu repreendo você, porque eu posso me pegar soberbo, orgulhoso por uma coisa. É possível, porque não é tentação, elas vêm, eu sou tentado, sou ser humano. Agora eu tenho que me aperceber: rapaz, tem uma coisa estranha aqui, comigo aqui. E eu tenho que fazer essa oração: Senhor, eu não sou orgulhoso, espírito de orgulho, eu repreendo você. Eu sou simples, eu sou humilde como Jesus. E eu começo a falar nas minhas orações: eu não sou mentiroso, mentira não faz parte da minha vida. Vou trazendo aquilo. E quando a Bíblia diz assim: Deus resiste ao soberbo, gente, ei, presta atenção. Tu sabe o que significa a resistência de Deus a uma coisa? A resistência de Deus, olha Deus resistindo ao profeta. Olha a resistência de Deus em que deu? Desequilíbrio, resistiu. Quando Deus resiste, irmãos, é terrível isso. Eu não quero Deus me resistindo, irmãos. Você quer Deus resistindo você? Você não quer, não queira Deus te resistindo. Até porque Ele é nosso Pai, cheio de graça, cheio de bondade. Deu o próprio Filho dele por nós, liberou tudo para nós, quer dar do bom e do melhor, o tempo todo cuidando, instruindo, ensinando. E quando eu olho um Deus desse, né, cheio de amor, mas resistindo os meus atos, foi isso que Ele fez com Caim. Da oferta de Caim não se agradou, resistindo. Eu não quero meu pai me resistindo, irmão. Eu não quero fazer nada que meu pai tenha que me resistir. Eu não quero, não é justo. Por isso nós precisamos tomar banho todos os dias, banho da palavra, da oração, dizendo: Senhor, acho que eu me sujei um pouco hoje durante o dia, acho que eu me lameei em alguma coisa, Senhor, eu quero mergulhar, toma banho novamente. Amanhã ficou alguma coisa, Senhor, eu quero tomar banho, eu vou para o meu banho, vai para o teu quarto, toma banho, sai de lá cheirosinho, limpinho novamente. Senhor, eu sou teu, em adoração, santidade. Jesus disse: volte e compre vestidura branca, ouro refinado. Com esse entendimento a gente vai cear nessa noite. E Ele diz assim: mas Ele dá graça. Ah, Deus, a graça de Deus é facilitadora demais. A graça de Deus é socorro. Irmãos, você tem a graça de Deus atuando sobre a sua vida, você está feito. Como diz na nossa linguagem: ei, aconteceu, eita, fulano está feito. Se a graça de Deus está atuando sobre a sua vida, você está feito. Se tiver cheio de só a misericórdia de Deus atuando, eu vou te falar: diga misericórdia, misericórdia. Mas que tenha a graça de Deus aí na sua